Olá pessoal, eu sou Ica. No vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre um dos filmes que eu mais estava aguardando esse ano. Estou falando, é claro, aqui do prequel de Mad Max Fury Road, Furiosa, uma saga Mad Max. Filme que se passa antes do Estrada da Fúria, né, que conta a história da personagem da Furiosa, que constrói toda uma fábula em volta dela, e hoje eu vou comentar justamente sobre o que eu achei desse filme, comentar sobre o que eu gostei e o que eu não gostei, e eu vou começar fazendo essa análise sem spoilers, mas quando entrar os spoilers pode ficar tranquilo que eu aviso, então já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, deixa o like também que ajuda demais, então é isso, né, roda a vinheta. Bom, a franquia de Mad Max surgiu lá no final dos anos 70, mais especificamente em 1979, como um filme independente do diretor estreante George Miller, e foi um enorme sucesso. Ele conseguiu construir um universo muito interessante no mundo pós-apocalíptico, né? E eu acho isso um dos pontos mais legais de Mad Max. Ele não explora muito o contexto, como aquele mundo ficou daquele jeito. Ele dá leves pinceladas em cada início de filme, mas ele foca muito mais em ver como estão as pessoas ali. Tipo, elas não estão em busca de criar uma nova sociedade para voltar aos antigos modos. Praticamente ali todo mundo enlouqueceu e criou sociedades malucas. Isso se aplica muito no estilo de Mad Max. A trilogia clássica de Mad Max, onde o protagonista era interpretado pelo Mel Gibson, começou lá em 79, aí veio o segundo filme que é muito bom assim, e terminou no terceiro, A Cúpula do Trovão, e só anos depois a gente foi ter outra produção de Mad Max que demorou muito para ser produzida, foram 15 anos acho, só para escrever o roteiro, e só anos depois a gente foi ter outro filme de Mad Max que foi o Estrada da Fúria, que pra mim é o melhor filme de ação de todos os tempos, é um filme fantástico, o George Miller é um gênio. Ele tem um estilo muito próprio, muito único, e não dá pra Mad Max funcionar sem esse cara no comando. E com Furiosa não foi diferente. Furiosa é uma história que se passa antes do Estrada da Fúria, contando justamente a origem dessa personagem, dessa imperatriz. E lá no Estrada da Fúria ela era interpretada pela Charlize Theron, e aqui ela é interpretada pela Anya Taylor-Joy, já que se passa anos antes do Estrada da Fúria, e conta justamente sobre a origem dela, mostrando ela desde quando era criança, indo até passando pela sua adolescência e quando ela se torna realmente a Imperatriz Furiosa. E cara, assim, é uma história de origem muito legal, muito bacana, só que eu acho que ela se estendeu um pouco demais. Eu acho que o filme ele se alonga um pouco demais e às vezes ele fica meio lento. Às vezes eu percebo que o filme tem uma barriguinha ali, mas não me incomoda tanto. Ainda é um filme ótimo. Os dois personagens aqui que tem mais destaque, obviamente, a Furiosa, que é a protagonista de tudo. As duas atrizes que interpretam a Furiosa são muito boas, tanto ela criança quanto a Anya Taylor-Joy já crescida, que transmite muito do sentimento da personagem apenas pelo olhar, porque ao longo do filme ela tem só 30 linhas de diálogo, então ela tem que se expressar muito só pelo olhar dela, e o George Miller acerta muito ao usar isso, porque a Anya Taylor-Joy tem um olhar que diz muito sobre a personagem, né? E eu gosto porque o filme ele justifica esse silêncio, e ele é usado de maneira incrível, pra no final ela ter um monólogo incrível com o personagem do Chris Hemsworth, que é o Dementus. Pra mim é o melhor personagem desse filme, assim, eu acho que ele conseguiu dar uma identidade muito legal pra esse vilão. O Chris Hemsworth ele cai muito bem nesse papel de um cara mais exagerado, tem um jeito debochado assim, que condiz muito com esse universo de Mad Max, que é tudo muito exagerado, com visuais extremamente bizarros e malucos. A galera, ele escutou muito os veículos que usam, tal, e eu acho até legal que o Dementus, ele tem uma moto que é como se fosse 3 cavalos puxando a carruagem dele, e eu gosto desse visual de Mad Max. Aqui eles mantêm e ainda expandem o universo que foi reapresentado lá no Estrada da Fúria. Tanto é que aqui ao longo do filme a gente vê a Vila Gasolina, a gente vê a Fazenda das Balas, então ele consegue expandir muito bem o universo que foi reapresentado lá no Estrada da Fúria. A ação aqui continua impecável, o George Miller na direção é incrível, porque ele tem um estilo muito único na hora de fazer as ações, e as tomadas de decisões eu acho elas muito inteligentes e muito criativas. A ação de Mad Max ela é muito frenética. Esse filme aqui eu acho ele bem inferior na parte da ação comparado ao Estrada da Fúria, mas ainda funciona muito bem, é um ótimo filme de ação, e eu acho bom que esse filme complementa ainda mais o que é o Estrada da Fúria, então ele consegue deixar algo que já era perfeito melhor ainda. A trilha sonora aqui também é muito boa, causando uma sensação frenética na gente. Então assim, ele é um filme bem diferente de Mad Max, por explorar bem mais a perspectiva dos personagens, não focando demais na ação, e sim mais em desenvolver toda a origem, toda a criação dessa fábula, dessa lenda da personagem da Furiosa. Indo aqui agora para a parte dos spoilers, se você ainda não assistiu o filme,
corre lá pra assistir e depois volta pro vídeo. Mas então vamos lá entrar na história mesmo do filme. Eu gosto muito desse começo do filme, que mostra a Furiosa sendo raptada e a mãe dela indo atrás dela. Cara, é uma cena de ação muito da hora. Só que eu fiquei com o pé atrás um pouco no CGI, que em algumas horas dá pra ver que é uma tela verde forte assim. Eu gosto muito desse início com a Furiosa criança, porque é muito legal eles mostrarem a violência, a crueldade desse mundo, porque a Furiosa, ela vê a mãe dela sendo morta na frente dela e ela meio que fica mantida em cativeiro pelo personagem do Chris Hemsworth. E aí tem toda a construção até eles irem atrás do Immortan Joe, né, e eles meio que formando essa aliança, e eu gosto disso porque vai ampliando o mundo e deixando esse universo mais rico. E é muito interessante ver essa origem, esse desenvolvimento dela, né, a construção daquele caminhão forte que a gente vê no Estrada da Fúria, que leva suprimentos de um lugar pro outro. Então ele tem esses pequenos fanservice. Pra quem já viu os outros filmes de Mad Max, eu não me afeiçoei muito pelo resto dos personagens, assim. Eu só gostei praticamente de dois personagens, que foi a protagonista, a Anya Taylor-Joy, né, a Furiosa, e o Dementos, que é o Chris Hemsworth, assim, porque os dois, eles entregam muito o que o filme precisa, assim. E os outros personagens, assim, eu fiquei meio, sei lá, eu não tô nem aí pra eles. Tipo o personagem que ajuda a Furiosa ao decorrer na metade do filme, né, que se mostra ali como um interesse dela e depois morre, assim. A cena de morte dele eu não achei nem um pouco impactante, assim. É legal ver esse lado da personagem, que tipo, quando ela tem uma leve virada, assim, que ela começa a sentir uma coisa além do ódio, isso volta pra ela. Eu acho isso interessante. Só que a maneira como é executada a morte desse cara, assim, eu não achei tão legal não. Meio que ele só serviu pra um crescimento da Furiosa. Mas eu gosto muito da cena que ela perde o braço, assim, que era algo que eu tava empolgado pra ver como ela perdeu esse braço, e a cena é brutal. Ela prende o braço dela na roda do carro e depois penduram ela por esse braço que tá todo lascado, e no final ela se solta. Eu gosto que Mad Max, ele é violento, ele é meio visceral, mas ele não apela muito pro extremo de tipo mostrar muito sangue, muito gore. Eu gosto disso. A direção aqui nesse filme é incrível, porque o George Miller, ele é um gênio ao contar as suas histórias, principalmente na hora de fazer as cenas de ação. E embora eu tenha achado elas bem inferiores ao do Estrada da Fúria, elas ainda são muito boas. Então acho que ele consegue ser esse filme empolgante e enervante. Mas eu fiquei meio decepcionado um pouco com o final, que não tem meio que um fechamento numa batalha final. Termina basicamente com um diálogo entre a Furiosa e o Dementos, que tipo, eu não esperava por isso. É um diálogo legal, mas tipo, cara, ficou aquele gostinho de tipo, podia ter tido uma sequência de açãozinha nesse final, né? Porque eles falam muito sobre uma guerra, porque o Dementos, ele estava desafiando, ele começou uma guerra com o Immortan Joe, então eu achei que a gente veria pelo menos uma piscadela dessa guerra. Só que não, a Furiosa vai atrás dele, acaba capturando ele. E eles têm um diálogo muito bom, que eu gostei muito que eles deixaram a Furiosa boa parte desse filme em silêncio. E é legal porque aqui ela fala muito, assim, é algo muito poético. Só que o personagem do Chris Hemsworth, eu não via muito ele falando desse jeito, porque ele é um personagem muito, meio que maluco. Ele é muito inteligente, mas ele é meio maluco, assim. Então eu não achei que condiziu tanto, porque nada foi construído pra ele ter essa linha de pensamento. Pelo menos foi o que eu senti. Mas é como eu disse, eu senti falta de uma cena de ação aqui no finalzinho, porque o filme, ele é um filme de ação, então acho que não ter uma cena assim no final, acho que fica meio pai, assim. Mas eu também não desgostei que foi mostrado. Mas cara, no geral, ele é um filme bem divertido, é um ótimo filme de ação. Como eu disse, ele se estende um pouco demais na minha opinião, mas é uma ótima história de origem, assim, como eu disse. A construção de uma fábula da lenda da Furiosa é muito interessante, tanto é que o filme é dividido em capítulos, e os dois atores principais aqui estão muito bons, e a ação também me agradou muito. Eu fui com uma expectativa muito alta e isso me prejudicou um pouco, porque tipo, eu esperava que as cenas de ação fosse no nível de Mad Max. O George Miller, ele usa o que ele usa em Mad Max, que é aquela câmera meio acelerada, assim, que dá uma sensação de estranheza, mas nos filmes dele funciona bastante, e tanto é que essa é a identidade do George Miller, porque pra mim ele é um diretor incrível, ele conduz muito bem a história aqui nesse filme, ele continua um diretor fenomenal, mas eu acho que esse filme é mais como um complemento do que a gente viu no Estrada da Fúria do que necessariamente um filme próprio, assim. É por isso que o filme me leva a comparar ele com o Estrada da Fúria, assim. É meio complicado comparar, assim, porque é um filme de origem, é um filme que se passa antes, né? Mas mesmo assim eu achei que a ação poderia ter sido um pouquinho melhor, mas como eu disse, ainda é um filme fantástico, com uma personagem fantástica, assim, que complementa demais o Estrada da Fúria, assim. Se eu visse esse filme antes e depois visse Estrada da Fúria, nossa, eu ia gostar ainda mais do que eu já gosto, assim. E eu fecho esse filme aqui com uma nota 7.
É um filme que eu achei que ele se alongou um pouco demais. Eu acho que eles podiam dar uma encurtada assim, deixar a história um pouquinho mais enxuta, mais dinâmica pra gente assistir. Pra mim faltou um pouquinho dos personagens, mas dos personagens principais que teve foram incríveis. Os atores estão perfeitos e a direção do George Miller continua fenomenal. Assim, ele é um gênio, cara, não tem como. George Miller é essencial pra essa saga, pra qualquer produção de Mad Max que tenha, o George Miller, ele é essencial. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí embaixo o que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou, se você concorda ou discorda de mim. Deixa a sua opinião aí nos comentários, mas então eu vou ficando por aqui. Não se esquece mais uma vez de se inscrever aí embaixo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, deixar o like também que ajuda demais. Mas então eu vou ficando por aqui, é isso, valeu, até a próxima aí, Bazinga!